Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. Eu sou a Kissila e trago para vocês uma mensagem que foi compartilhada ontem por uma irmã, onde ela revela um sonho com muitos detalhes e uma mensagem muito clara. O Senhor está às portas. Leve tudo isso em oração, prove, teste, discina, examine todas as coisas e retenha o que é bom. Eu deixo vocês com esse vídeo e que Deus os abençoe. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, Deus vos abençoe. Quero relatar aos meus irmãos, todos os quantos vão ouvir e vão ver esse vídeo. Eu, da parte do Senhor, tenho um sonho para passar para a Igreja de Cristo, para aqueles que acreditam no arrebatamento da igreja. Como diz a palavra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, em versículo 16, que o Senhor voltará com voz de arcanjo. E nós estamos aguardando esse dia, porque esse dia está chegando. Meus irmãos, há algum tempo atrás o Senhor me deu um sonho, e nesse sonho que o Senhor me deu, o Senhor me mostrava o arrebatamento da igreja. Deus me mostrou que eu estava com minhas mãos sujas de sangue. E naquele momento em que eu olhei para minhas mãos que estavam sujas de sangue, eu entrei em desespero, e no local onde eu estava, dentro de um salão, eu saí correndo para fora para ver por que minhas mãos estavam sujas de sangue. E naquele momento o Senhor falou ao meu coração que houve o arrebatamento, e eu fiquei, por causa de almas que eu não falei o Evangelho. Então o Senhor estava requerendo o sangue das minhas mãos, de muitos que eu poderia ter pregado, mas eu não preguei, que eu poderia ter falado e eu não falei. E nesta época eu andava muito triste, porque eu tinha sofrido uma decepção muito grande no meio do povo de Deus, infelizmente. Mas por sua misericórdia, Deus teve compaixão da minha alma e da minha vida e falou comigo. Deus me mostrava, irmãos, que quando eu saía daquele local com minhas mãos sujas de sangue, eu saí para fora naquele desespero, naquela angústia, porque eu tinha ficado no arrebatamento da igreja. E eu estava sabendo por que eu fiquei. Naquele momento eu olho para a igreja aonde cultuavam o Senhor, e eu vou correndo até a igreja. Quando eu chego naquele local, meus irmãos, ali já não era mais uma igreja. Ali eles tinham tomado conta e tinham feito da igreja algo que eles estavam ali jogando, se divertindo, bebendo. Era um lugar de diversão mundana. E naquele momento que eu cheguei, que eles me olharam na porta, eles disseram para mim: você é uma daquelas cristãs, e por causa de vocês o mundo está um caos. E eles começaram a me apedrejar, e eu comecei a correr, e eles me apedrejando, e eu corria muito, até que eu cheguei num local onde que era um templo muito grande. Era um templo muito grande, muito alto. E nesse templo, irmãos, muito grande, esse templo muito alto, eu entrei correndo porque eu senti, quando eu passei na frente, eu senti que lá tinha paz. Havia uma paz lá dentro. E como eu estava angustiada, eu entrei correndo para dentro daquele templo imenso, um templo muito lindo, muito grande. Mas eu vi um homem lá na frente, era um homem alto, de cor branca, bem alto. Ele não falava, ele só mexia com as mãos. E quando ele mexia com as mãos, ele transmitia paz. E aquele local estava repleto de pessoas, porque queriam paz, porque lá fora estava um tormento. Naquele momento, irmãos, eu pensei: mas Jesus levou a igreja, este é o anticristo. E naquele momento que ele olhou para mim, que ele percebeu que eu percebi quem ele era, ele me olhou. Quando ele ficou me olhando, irmãos, eu fiquei com medo dele, porque eu recém tinha sido apedrejada por causa que eu tinha ficado, e eles disseram que era por causa de nós que o mundo estava naquele caos. E eu fiquei com medo daquele homem.
Neste momento eu olho para cima, eu enxergo muitos jornalistas. E o jornalista, um telefonando para o outro, um fazendo ligação para o outro e dizendo assim: aqui na minha nação sumiu um povo. E o outro telefonava para outra nação e dizia: aqui também sumiu um povo. E nesse momento eu escutava os canarinhos de Cristo cantando aquele hino, quando Cristo vir buscar a igreja para um lugar bem distante daqui. Aquele hino ficou na minha mente, cantava na minha mente. Eles não estavam lá cantando, mas aquele hino cantava na minha mente. Naquele momento, irmãos, eu saí correndo para fora daquele lugar e saí no meio daquele lugar onde que estava todo mundo correndo, todo mundo desesperado, aonde os prédios tinham caído, aonde as ruas estavam todas cheias de pedras. Irmãos, foi um caos total, carros estavam atravessados no meio da rua, era um caos total. E eu correndo, desesperada, angustiada, pedindo misericórdia para o Senhor, mas eu, na minha consciência, eu sabia que não tinha mais o que fazer, porque eu tinha ficado por causa da minha negligência. Naquele momento, irmãos, eu saí correndo no meio daqueles escombros para outro lado, quando eu me deparei com minhas duas filhas. E naquele momento que eu me deparei com minhas duas filhas, eu perguntei: Senhor, por que elas ficaram? E o Senhor falou comigo: porque tu não pregou a verdade para elas, porque tu não falou, tu omitiu a verdade para as tuas filhas, e elas também não foram. Irmãos, o desespero que eu fiquei naquele momento de eu ter ficado e minhas filhas ter ficado por causa de mim, foi triste. Foi uma angústia que quem ficar no arrebatamento da igreja vai sofrer. Não tem explicação a angústia de quem não der ouvido à voz do Senhor. Jesus está voltando. Jesus está vindo. Ele está dando as últimas oportunidades para que você se arrependa, para que você se converta ao Senhor, para que você se apresse em fazer a obra do Senhor. Você que foi chamado para cantar, cante. Você que foi chamado para... seja o trabalho que Deus te escolheu, faça com amor e te apresse para fazer, porque Jesus está voltando e Ele está mostrando para muitos dos seus fiéis que Ele está às portas. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, por causa do fulano, por causa do ciclano, por causa de algo que entristeceu o teu coração, corra para os caminhos do Senhor, enquanto é dia, enquanto ainda é tempo de você voltar. Você que está cocheando em dois pensamentos, eu quero dizer para você: o tempo é agora, o tempo é hoje. Rabassura baixai. Não espere chegar aquele dia para você pedir socorro. Não espere chegar aquele dia para você pedir misericórdia. O tempo é agora, o tempo é hoje. Eu quero deixar esta alerta para você que parou de fazer a obra porque foi perseguido, porque não aceitaram o teu ministério. Irmão, é você que vai dar conta de você para Deus. Não é o teu pastor, não é aquela pessoa que está ali com você todos os dias. É você que vai dar conta de você a Deus e dos teus, que está sobre os teus, sobre o teu comando. Então eu digo para você, em nome do Senhor Jesus Cristo: levanta-te e resplandece, porque aí vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. E o Senhor vai fazer resplandecer o seu rosto sobre a tua vida. Eu deixo este sonho de alerta para a tua vida. A Bíblia diz que o espiritual é discernido pelo Espírito. Você que tem o Espírito Santo saberá o que eu estou falando é de Deus. E você vai correr para os caminhos do Senhor. Você vai correr a fazer a obra do Senhor. Deus os abençoe e que você consiga se levantar, que você consiga tirar do teu coração a mágoa, porque muitos vão ficar por causa da mágoa. Em nome de Jesus, te levanta, porque o tempo é chegado. Em nome de Jesus. Meus irmãos, essa foi a mensagem, e se ela falou no seu coração, eu quero aqui te fazer 2 convites. O primeiro
É se você ainda não aceitou ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas assim você deseja. Repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador, pois sei que fui remido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Eu reconheço que o Senhor veio à terra, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para que eu pudesse ser limpo dos meus pecados. Te peço perdão por todos os pecados que cometi e te peço que me faça nova criatura em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. Seja muito bem-vindo à família de Cristo. E agora eu quero te fazer um segundo convite, porque aqui nesse canal nós temos uma playlist completa com a leitura da palavra de Gênesis a Apocalipse. E você é o nosso convidado mais do que especial a vir conosco se alimentar do pão do nosso espírito. Eu fico por aqui, nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e que Deus os abençoe.